No último vídeo eu tinha falado sobre a diferença entre esquerda e direita, e uma das coisas que eu acho que eu não abordei o suficiente foi sobre o diagrama de Nolan, em que era aquele negócio para se identificar se era de esquerda, direita, autoritário ou libertário, né? Só que assim, eu acho que eu não dei importância suficiente a esse ponto, então é por isso que eu tô gravando esse vídeo de hoje. Tá bom. Qual é o problema? Tudo bem, eu já mostrei no último vídeo qual é o problema do eixo horizontal, né? Que seria a situação de que o critério que ele usa para esquerda e direita está errado. O critério não é mais Estado, menos Estado. O critério é aquele que quer mudar mais o capitalismo, a essência do capitalismo, e aquele que quer manter ou intensificar a essência do capitalismo. Essa é a diferença entre esquerda e direita, respectivamente. Então, assim, tá, mas qual é o problema então com o eixo vertical? Porque uma parte está certa. Quando ele mostra um eixo vertical, ele está falando uma coisa essencial, que é mostrar que feminismo, racismo e questões do gênero não são nem de direita nem de esquerda. Massa, essa parte aí está certo. O problema é esse tal desse eixo. Qual é o problema? O primeiro deles é que colocar em um eixo isso é muito ruim. Por quê? Porque a liberdade individual é muito vago. É muito complexo para se colocar num eixo. Imagine assim, que, primeiramente, liberdade individual não é só feminismo, racismo e LGBT. Não é só isso que envolve. Você tem a situação de minorias religiosas, você tem a situação de movimentos estudantis, né? Você tem a situação de desabrigados, viciados, etc. Tudo bem que desabrigado é mais a questão econômica. Então vamos pensar aqui nos viciados, etc. São minorias sociais. Então, o que é que acaba acontecendo? Uma pessoa pode muito bem não ser racista, mas ser altamente machista, por exemplo. É possível que isso aconteça. A pessoa é libertária ou a pessoa é autoritária? Entende? Pode ser muito bem que a pessoa, por exemplo, tenha um posicionamento específico em relação à religião e, por exemplo, em questão dos estudantes, é que assim, a discussão sobre escola não é só quem é dono da escola, se é o Estado ou se é uma questão privada, mas tem a própria estrutura da escola, que é a questão de sentar em fileiras e tal, como vocês já devem ter ouvido falar das reclamações. Então, assim, pode ser que eles queiram mudar muita situação dos estudantes, enquanto que eles são uma pessoa altamente LGBT-fóbica. Talvez a pessoa não seja racista, mas seja LGBT-fóbica, né? Então, assim, como é que faz? Entende? Isso no Brasil, inclusive, pode ser muito comum, a pessoa não ser racista e ter ódio dos viadinhos, né? Então, assim, tem esse ponto. Uma pessoa, para encaixar isso, você não poderia ter só dois eixos, né? O vertical e o horizontal. Que seria mais ou menos assim. Você também teria que ter assim uma visão tridimensional, você teria que ter vários outros eixos, cada um para englobar cada um desses movimentos individuais, e ainda assim não seria o suficiente, tende a ficar muito confuso. Então, é muito complexo para se colocar num eixo. Ainda tem outro ponto. No feminismo, por exemplo, não é consenso sobre a questão do aborto. Então, assim, nem todas as feministas são a favor do aborto. E aí, é menos feminista por causa disso? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com esses pontos. Não daria pra colocar mais em cima, mais embaixo, só pensando nisso. Então, assim, a outra coisa, então esse é um dos problemas. O outro problema é, a ideia de um diagrama passa de algo atemporal, algo que está além do tempo. Isso aqui é para identificar o posicionamento político das pessoas. Só que não diz do século XX, do século XXI. Fala posicionamento político. Então dá a ideia de que é uma coisa que sempre esteve. E isso é um problema. É muito ideológico dar essa ideia de que sempre esteve. É a ideia de que isso que nós temos hoje, a questão do Estado que dá saúde, que dá educação, isso que nós temos hoje do Estado limitar políticas fiscais, por exemplo, de você ter luta das mulheres, luta dos LGBT, luta dos negros, etc., não é uma coisa de sempre. É uma coisa do século XX e uma coisa do século XXI, com algumas partes do século XIX já, mas principalmente século XX e XXI. Então, quando ele pega e bota isso num diagramazinho, faz parecer que essas foram as pautas, as reclamações de sempre. Isso não é verdade. Então, assim, por que alguém iria querer fazer parecer que essas pautas é uma questão atemporal? Para fazer parecer que o capitalismo sempre existiu. Que isso que nós temos hoje, desse tipo de capitalismo, desse tipo de Estado, desse tipo de reclamações sociais, é uma coisa que sempre teve, sempre existiu, logo é uma coisa natural. E isso é mentira. Então, assim, para que fazem isso? Para a gente ficar discutindo sempre questões dentro do capitalismo e não para olharmos outras possibilidades. Então, assim, vamos pensar aqui na questão da escola.
A discussão que a gente muito vê é se bota escola privada, se bota escola pública, dão algumas razões do porquê cada um, mas ninguém nunca para discutir uma situação bem simples. Será que, independente de quem vai ser dono ou não, qual vai ser a estrutura da escola? Será que é só questão de quem é dono? Será que não tem situação de, porra, será que não seria melhor, sei lá, por exemplo, os psicólogos e psicanalistas e etc. percebem que é muito melhor pra gente sentar em círculo do que sentar uma linha enfileirada? E aí? Por que não discutem isso? A gente poderia parar para pensar de que talvez a forma com que a gente, dos assuntos que a gente vê de, por exemplo, exatas, não são exatamente da forma que interessam. Então, que a forma que a gente vê filosofia, de ser decorando cada um dos conceitos do pessoal, porque cai na prova os conceitos, acaba sendo muito conteudista, acaba sendo muito memorizador. Então, assim, a gente não para se perguntar qual é, pelo menos não como a discussão maior, qual é a solução, ou então outras possibilidades. Por quê? Porque sempre fica discutindo, não, pô, a escola tem que ser mais inclusiva para os movimentos sociais. Massa, isso é verdade. Mas e outras situações? Será que é só incluir? E depois que eles entrarem, faz o que quando estiver lá dentro? Será que lá dentro está perfeito? Então, assim, qual é o interesse em ficar se discutindo sempre, parecendo que isso que nós temos é o natural, ou que sempre existiu? Fazer com que a gente sempre fique discutindo dentro do capitalismo. A gente só questiona se a saúde, por exemplo, ela está... Quem é que é dono? Se é privado, se é público, se tem coisa social, econômica, se tem planos de saúde, etc. Mas não se questiona sobre a própria estrutura do hospital, a própria estrutura da educação, a própria estrutura da cidade, sobre a lógica de mercado que nós temos e tal, que quem não tem dinheiro para morar num lugar digno acaba morando na favela, né, debaixo do tapete, né? Então, assim, é esse o problema do diagrama de Nolan. Então, qual o problema de se colocar em vertical? Resumindo, é muito complexo e a opinião das pessoas poderia conflitar entre diversas áreas diferentes, então não daria para colocar num eixo. O eixo horizontal está com critério errado sobre o que é esquerda e direita, e você tem a situação de que dá a ideia de que é uma coisa que sempre existiu, é atemporal, logo ao natural, o que faz com que a gente não olhe outras possibilidades de discussão, só fique discutindo aquilo que querem que nós discutamos. Então, é isso aí, pessoal, era só isso mesmo.